Olá, amigos do canal H+, estamos de volta para mais um episódio da nossa Primeira República. É o episódio 4, é um episódio sobre o Brasil na década de 1920. Brasil de 100 anos atrás continuava o mesmo de 110 anos atrás, com as elites da oligarquia dominando o cenário nacional. Mas é com o centenário da independência do Brasil que nós teremos alguns elementos aí na República, na Primeira República, que vão ser determinantes depois no seu processo de transformação. O primeiro deles vai ser o aniversário de independência do Brasil. Era o centenário, o rádio vai ser inaugurado, a gente vai ter grandes estandes, grandes amostras tecnológicas aqui no Brasil, em São Paulo, basicamente. Então nós vamos ter um cenário bem peculiar, assim, bem legal para a República Brasileira. E é nesse contexto de aniversário de 100 anos da República que vai acontecer uma revolução no mundo das artes do Brasil, como eu posso dizer, uma transformação profunda, que pode não ter acontecido em 22, mas os reflexos vão ser sentidos logo mais à frente. É a Semana da Arte. Sim, você sempre estuda no colégio lá, a Semana da Arte, que é uma grande amostra dos principais artistas brasileiros, e aí a gente começa a ter novas ideias modernistas, é o modernismo chegando com um olhar brasileiro, a valorização da arte do Brasil, não é? Está correto, é isso aí mesmo. Então o que nós vamos ter na Semana da Arte Moderna, em 1922? Grandes intelectuais, Mário Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, entre outros ali, Enfim, capitaneados por Mário de Andrade, a gente vai ter um movimento do mundo das artes que não se tinha, por exemplo, desde a proclamação. Porque até então quem comandava o mundo intelectual no Brasil era a Academia Brasileira de Letras, que tinha sido fundada lá, claro, por grandes nomes como Joaquim Nabuco, como Rui Barbosa, Machado de Assis, mas esse movimento estava acomodado. Então, o que a Semana das Artes representa para o Brasil? Uma mudança, uma ruptura com o modelo que se usava até então, que era um modelo importado da Europa. O que a Semana da Arte traz? Traz um jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro para o mundo das artes. Claro, eles vão importar o cubismo, o expressionismo, que eram as tendências europeias na arte, Como diz Lilian Schwartz, eu gosto dela, mastiga e gospe do jeito brasileiro, esse mundo artístico aí. Então a Semana da Arte é muito importante, na nossa mudança de expressão das artes. Vai valorizar, por exemplo, questões como o trabalhador brasileiro, como a questão da miscigenação, da tolerância. Esses mesmos artistas aí são os que vão nos bares da periferia carioca, que encontram samba e promovem, talvez o samba, promovem aquela música debochada que critica muitas vezes a postura do governo com a sociedade. Então, sim, o movimento da arte moderna era uma semana da arte moderna, mas vai acabar se tornando um movimento que vai transformar o pensamento intelectual brasileiro. Mas as transformações não vêm somente com o mundo das artes. Nós vamos ter uma outra ruptura. Vai ser nos quartéis. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um exército brasileiro ansioso por ter algum papel na sociedade. Porque os exércitos da Europa, das grandes nações, do mundo inteiro, das grandes nações do mundo, para eu não me enrolar aqui, eles participaram da guerra, eles têm participação fundamental nas repúblicas, no fim dos impérios, Eles são fundamentais na participação política dos seus países. Mas o exército brasileiro não, ele está perdendo protagonismo, claro, para a questão das elites cafeicultoras. Os acordos do café com leite, a política dos governadores, eram políticas que afastavam o governo do povo. E o exército, principalmente os jovens oficiais, que eram os que estudavam, eles tinham esses anseios de transformação, que a guerra não lhes trouxe, não lhes matou esses anseios. Então essa vontade de transformação existia nos quartéis, é claro.
Com a eleição do Arthur Bernardes, que inclusive não gostava muito do Exército, tecia críticas ao Exército de forma aberta, a gente tem em 1922, né, na sua eleição, o Nilo Peçanha, que era um republicano, para representar essa mudança com a política oligárquica. Mas é claro que a máquina do café funciona e o Arthur Bernardes vence e o Nilo Peçanha perde. A gente tem um descontentamento nos quartéis. A começar pelo filho do ex-presidente Hermes da Fonseca, que também é Hermes da Fonseca, né? Ele vai no Forte de Copacabana instigar os oficiais a se amotinarem. E aí a gente vai ter um movimento, né, que começa naquele Forte de Copacabana, mas o Exército vai acabar reprimindo esse movimento. Alguns membros vão sair, vão continuar a lutar nas ruas, né? E aí, claro, por uma questão jornalística, vão se tirar uma foto em que vão ter 18 membros, mas alguns acreditam que foram 23. Mas esses 18 que aparecem aí na imagem que eu vou colocar, incluindo, né, um civil, eles vão ser baleados, vai sobreviver só 2. O Eduardo e o Siqueira Campos. Mas não acaba por aí, não acaba por aí o descontentamento dos militares. 2 anos depois, no aniversário desse movimento que foi batizado como o movimento 18 do Forte, dos 18 do Forte, né? 2 anos depois, num quartel paulista, vai haver de novo, dessa vez liderado por Miguel Costa, uma outra sublevação. E aí esses militares vão sair destes quartéis e vão ir para outros quartéis. E o movimento vai aumentando como se fosse uma coluna. No norte do Brasil vai acontecer o mesmo, porque a borracha vai estar em queda e os militares de lá também estão descontentes, né, com a crise econômica, com a questão social. E no Rio Grande do Sul vai se formar um outro movimento, também militar de contestação. A coluna paulista vai se fortalecer e vai se encontrar no Paraná com a coluna que vinha do Rio Grande do Sul, que era chefiada por Luiz Carlos Prestes. Então vai ser a coluna Miguel Costa Prestes, que depois vai ganhar a conotação, né, de coluna Prestes. Eu não falei até agora o que os militares queriam, mas basicamente os militares queriam maior acesso à educação, né, para a população, porque vocês sabem que o voto era só para os alfabetizados e a maioria da população era analfabeta. Então eles queriam trazer mais educação, melhorar o acesso à educação, acabar com o voto cabresto, né, com aquele voto aberto, trazer o voto fechado, acabar com as elites, né, com as oligarquias do café no poder, com aquelas políticas que existiam até então, e diminuir a desigualdade social que existia no Brasil. Com isso, com esta responsabilidade, os jovens, os oficiais jovens, que eram das patentes de segundo tenente, primeiro tenente e capitão, que são as patentes do baixo oficialato, eles vão se revoltar. E aí vai se criar um movimento na história, vai se chamar, né, este movimento dos novos oficiais de tenentismo, movimento tenentista, que começa com 18 do Forte em 1922, continua em 1924 com a formação da coluna Miguel Costa ali em São Paulo e aumenta ainda mais com a adesão de Luiz Carlos Prestes e os militares que vinham do Rio Grande do Sul, porque aí vai se formar uma coluna Prestes que vai percorrer mais de 25 mil quilômetros. Qual era a ideia do Luiz Carlos Prestes e dos demais tenentistas? Percorrer o Brasil, fortalecendo o movimento, enfraquecendo o governo, para daí, na oportunidade certa, tomar o poder. Era este o plano. É claro que o governo vai mandar, né, um grosso do exército para perseguir o Luiz Carlos Prestes, mas de 1925 a 1927 eles não vão ser pegos pelos militares. Mas é um movimento que ganha força, né? Mas, claro, vai se enfraquecendo com o passar do tempo e aí eles vão acabar se dispersando na Bolívia, no Paraguai e na Argentina, onde Luiz Carlos Prestes vai virar comunista ainda depois. Em relação à política do café com leite, continua a todo vapor. Arthur Bernardes vai passar, né, o bastião da presidência para Washington Luiz, que apesar de ser carioca, pertencia ao Partido Republicano Paulista, e assim nós teremos mais alguns anos, né, nesta Primeira República. O Luiz Carlos Prestes, ele vai ser visto como um grande herói, um salvador, o herói do cavalo branco, o príncipe do cavalo branco. As mulheres da época vão sonhar que o Luiz Carlos Prestes vai chegar na sua janela e vai lhe tirar daquela vida repressora que ela tinha. Sim, a mulher vivia num mundo
altamente repressor, né? Então, esse movimento Luiz Carlos Prestes, ele é um movimento que traz esperança para grande parte da população. E o Luiz Carlos Prestes vai tentar colher os frutos, né, da sua fama anos mais tarde. Gente, muito obrigado por mais essa videoaula aí, né? Por assistirem mais uma vez. Um grande abraço. Até a próxima semana com mais um vídeo aqui. É o episódio final da Primeira República. Tá bom? Tchau, gente!